Oi, criançada. Hoje nós vamos trabalhar um texto científico, divulgação científica, tá? O que é isso? Que traz alguma explicação para nós, né, das coisas que acontecem no mundo. Por que algumas músicas não saem da nossa cabeça? Às vezes eu escuto uma música e ela continua tocando sem parar dentro da minha cabeça. Da sua também? E nem sempre é uma melodia agradável, não é mesmo? Na verdade, para se fixar na mente, o importante é que a música chame bastante atenção, por ser muito bonita ou muito feia, ou muito legal ou muito chata e repetitiva. Não é verdade? Às vezes a gente ouve aquelas músicas chatas e fica na cabeça da gente, não fica? Né? Até mesmo a gente escuta o caminhão do gás e fica na cabeça da gente aquela música. Por quê? Porque ela é repetitiva, tá? Mas por que a gente demora tanto para se livrar dela? Na hora em que a música entra pela primeira vez no cérebro, você nem imagina que vai ficar com aquele fundo musical pelas próximas horas ou mesmo dias. Mas é o que acontece. Depois de ter aprendido a música, toda vez que você relaxa um pouco, ela toca sozinha, sem que você possa evitar. Mistério? Nada disso. São apenas memórias. Mas o que são memórias? Para responder essa pergunta, você precisa saber primeiro que seu cérebro é formado por bilhões de pequenas células nervosas, os neurônios. Cada neurônio conversa intensamente com milhares de outros. Esse diálogo ocorre nos locais de menor distância física entre eles, nas chamadas sinapses. Nossas memórias são estocadas conforme o número de encontro desses neurônios. A cada instante, dependente do que nos acontece, cada sinapse pode ficar mais forte ou mais fraca. Olha, vocês estão entendendo? Então, tudo acontece aonde? Lá dentro do cérebro nosso. Quando escutamos aquela música inesquecível na rádio, muitos encontros de neurônios se reforçam e a gente memoriza a sequência de sons, né? Por isso que às vezes estudar com música é mais fácil. Tem muita gente que faz musiquinha, porque daí o cérebro ele recebe mais. Os encontros de neurônios são mais rápidos do que se a gente só lê. A partir desse instante, acontece um efeito conhecido entre os cientistas como reverberação de memória, que é como se o cérebro repassasse inúmeras vezes a mesma música. Por isso, algumas melodias grudam em nossa mente. O funk, né, aquela música repetitiva, que repete várias vezes a mesma coisa, gruda na mente da gente e a gente não esquece mais. Para ficar mais claro, pense um campo bem plano. Se você jogar um pouco de água nessa superfície, ela vai correr. Ela não vai correr, vai apenas ser absorvida pela terra, certo? Mas e se você cavar com a mão um caminho na terra e depois jogar a água, ela vai correr como se fosse um rio, certo? É mais ou menos isso que acontece dentro da nossa cabeça. Quando você ouve aquela música inesquecível, é como se fosse cavado um caminho no seu cérebro, por onde a música corre sem parar. É essa atividade livre dos neurônios que causa na gente a sensação de escutar a música novamente. Este é o mesmo fenômeno envolvido na formação dos sonhos. Tá vendo? Porque tem sonhos que a gente nem lembra, agora tem sonhos que a gente fica pensando o dia inteiro, né? Para recordar, leia Ciência Hoje para Crianças 219. E aí, gostaram de ouvir? Olha só. Que gênero textual é esse? É um texto de divulgação científica. Como ele está organizado? Em parágrafos, tá vendo? Alguém está contando para gente. Não tem personagem. No final, da onde que ele foi tirado, tá vendo? Ó,
Quem o escreveu? Siddhartha Ribeiro, Instituto do Cérebro, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Onde é comum encontrarmos texto como esse? Em revistas de divulgação científica, né? Que nem aqui, ó, Ciências Hoje das Crianças, tá vendo? É uma revista própria para criança, né? Qual é a sua função? Nos informar sobre algo que está acontecendo no mundo, né? Sobre algo que a gente não sabe, mas que a ciência sabe responder. Qual é o título do texto? Por que algumas músicas não saem da nossa cabeça? De onde esse texto foi retirado? Olha lá, Ciências Hoje das Crianças, outubro de 2016. Quando ele foi publicado? Outubro de 2016. Qual é o assunto do texto? Qual é o assunto? O que o título fala? Para o quê? Porque as músicas não saem da nossa cabeça. O que uma música precisa para se fixar na memória? Olha lá. Depois de ter aprendido a música, toda vez que você relaxa um pouco, ela toca sozinho, sem você evitar. Mistério? Não, são memórias. Olha aqui. Para responder essa pergunta, você precisa saber primeiro que seu cérebro é formado por bilhões de pequenas células nervosas, os neurônios. Cada neurônio conversa intencionalmente com milhares de outros. Esse diálogo ocorre nos locais de menor distância física entre eles, nas chamadas sinapses. Nossas memórias são estocadas conforme o número de encontros desses neurônios. Então, quanto mais os neurônios se encontram, mais memórias são formadas no cérebro. Segundo o texto, o que são sinapses? Olha aqui, ó. Chamadas sinapses, olha lá. Diálogo que ocorre nos locais de menor distância física entre os neurônios. Então, é a conversa entre os neurônios, né? Que são pedacinhos que tem no nosso cérebro que se encontram um com o outro para formar a memória. Tá bom? Segundo o texto, o que é reverberação de memória? Olha lá. Está aqui. A partir desse instante, acontece um efeito conhecido entre os cientistas como reverberação de memória, que é como se o cérebro repassasse inúmeras vezes a mesma música. Então, é a repetição, olha só. Quando escutamos aquela música inesquecível no rádio, muitos encontros de neurônios se reforçam e a gente memoriza a sequência. Então, quanto mais a gente ouve a música, né, mais os nossos neurônios se juntam. E o que acontece? A reverberação de memória. Tá certo? Então, aqui já é parte de língua portuguesa, nós não vamos entrar. Deu para entender um pouquinho? Qualquer coisa, pesquisem um pouco aí com vocês o que é neurônio, tudo, para saber um pouco mais. Tá bom, pessoal? Um beijo para vocês e até a próxima.